Olá, bom dia, estamos de volta, Pastor Rubens Silva trazendo para você uma mensagem de esperança. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Eu sei que Deus tem uma palavra para você, uma palavra para o teu coração, né? E eu quero convidar você a estar conosco alguns minutinhos aqui para receber algo da parte de Deus. Quero também convidar você a estar compartilhando essa live com seus amigos, compartilhando essa live com as pessoas que você sabe que precisam receber uma palavra de Deus, uma palavra de esperança. E eu quero ser instrumento de Deus na tua vida e também na vida dos teus amigos, né? Trazendo uma palavra de esperança no texto sagrado, na Bíblia. E eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 22, nós estaremos lendo o versículo de 1 a 3, depois saltaremos, vamos lá para o verso 9 ao verso de número 14, vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco nesta manhã de quarta-feira, uma manhã abençoada, um clima bem favorável. Eu sei que Deus, Ele tem preparado sempre o melhor para cada um de nós, apesar das dificuldades que nós enfrentamos na vida, apesar desse tempo de pandemia, mas a nossa confiança nele permanece firme, né? E é isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz triunfar, tá certo? Então vamos ver o que é que diz o texto da palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 22, versículo de 1 ao verso de número 3. Depois a gente vai ler do verso 9 ao 14, né? Já vai compartilhando essa live, vai conversando com seus amigos, né? Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. O texto diz: Deus prova a Abraão. A epígrafe aqui do capítulo 22 está escrito assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 9 agora diz assim: respondeu versículo 9: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos,
Quando nós lemos a história de alguns homens de Deus na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, a gente percebe que as suas vidas se resumiam entre a tenda e o altar. A tenda simbolizava a família, que é a segunda coisa mais importante na vida do servo de Deus, porque a primeira é Deus. O altar simbolizava a adoração e também o culto, que é a primeira coisa mais importante para a vida daqueles que temem a Deus. Essas duas coisas, na ordem certa, garantem para aqueles que servem a Deus felicidade e prosperidade. A primeira, porque nenhum homem ele é completo se não cumprir o propósito de Deus, que é ser um adorador, mas não apenas um adorador, mas um verdadeiro adorador, porque a Bíblia diz que Deus nos criou para a glória do seu louvor. O homem que não oferece a Deus culto, ele não está cumprindo o propósito pelo qual Deus o criou, né? Nós temos essa necessidade. Alguém disse que existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Significa que só Deus pode preencher esse vazio na alma do ser humano, certo? Que é o próprio contato com Deus, né? A segunda coisa que a gente sabe mais importante na vida do ser humano é, além de ser realmente um adorador, é a família. São essas duas coisas que garantem felicidade e prosperidade na vida do ser humano. Porque nenhum adorador é feliz se não tiver uma família bem ajustada. E nenhuma família é completamente feliz e estável se não tiver fundamentado nos princípios estabelecidos por Deus. Pois está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, certo? Então, no texto que nós lemos aqui, de Gênesis capítulo 22, nós podemos então perceber, queridos, que Abraão, ele passou a maior parte da sua vida entre a tenda e o altar. E nós vemos, queridos, que ele, como qualquer um de nós, mesmo sendo servos de Deus, viveu seus altos e baixos relacionados à sua própria fé. Nós vemos que Abraão, ele viveu seus altos e baixos em relação à sua própria fé e também em relação à sua própria família. E a gente pode ver alguns momentos desse, onde a Bíblia registra a questão da fé de Abraão. Quando houve fome na terra, a Bíblia diz que ele resolve descer para o Egito sem consultar a Deus, contra a vontade de Deus. E naquela situação, lá em Gênesis 12:10, ele coloca a sua família em risco, porque no Egito ele então combina com Sara para dizer que ela era irmã dele, e então Faraó resolve tomar Sara por esposa, porque Sara era muito bonita, e Abraão tem um grande problema, né? Eu creio que Abraão passou noites sem dormir, certo? E em muita oração a Deus para consertar aquela situação. Tem situações de decisões que nós tomamos na nossa família que são desastrosas quando nós não consultamos a Deus. E aí nós precisamos orar muito para Deus realmente corrigir e consertar. E Deus então fez isso, não permitiu que Faraó tocasse em Sara como esposa, revelando a Faraó que ela era esposa de Abrão. Nessa situação, Abrão teve que ser expulso do Egito, se tornou uma pessoa não grata pelo fato de ter mentido para aquele rei, mas Deus mudou
a situação de casa e de família de Abraão, né? Nós vemos outra situação de baixos, né, na vida de Abraão, foi quando ele não teve paciência de esperar a promessa de Deus em relação ao herdeiro. E ali Abraão, ele dá ouvido a Sara. Sara pega ali a sua escrava e a dá para Abraão possuí-la, ter relação sexual para gerar filhos, para que esse filho pudesse ser o herdeiro, um filho de Abraão, porque escrava era propriedade da sua senhora, do seu dono, e ela podia fazer do que quiser com a escrava, né? Então Abraão não atenta para a promessa de Deus, e ele então resolve dar ouvido a Sara, não esperando a promessa do Senhor. Aí nasce Ismael, daí vem uma série de problemas que até hoje permanece, que os árabes são descendentes de Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa, porque Ismael era filho da escrava. Deus tinha algo realmente melhor para Abraão, que era o milagre de abrir a madre de Sara para que ela mesmo pudesse dar um herdeiro a Abraão de forma legítima, certo? Então, a vida de Abraão nos mostra que nenhuma fé ela é completa de forma instantânea. A nossa fé ela é progressiva. À medida que nós vamos relacionando-nos com Deus, é que nós vamos melhorando nossa intimidade e também a nossa confiança nele. E quando a nossa confiança em Deus aumenta, nós evitamos alguns deslizes de desobediência na nossa fé, queridos. Então, no desenvolvimento da fé de Abraão, nós vemos que ele de vez em quando vacilava. E se você tem vivido altos e baixos na sua fé, você não deve se desanimar. Isso é comum aos da fé. A fé é algo progressivo. Nós vamos crescendo à medida que vamos desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus por meio da oração, por meio da palavra e das experiências da vida, queridos. É isso que vai nos levando a desenvolver a nossa fé realmente em Deus, né? Mas nós podemos então ver que o que fez a diferença na vida de Abraão foi o fato dele ter uma vida no altar e também colocar a sua família nesse altar. Então, o tema da mensagem que eu quero trazer nessa manhã hoje é minha família no altar de Deus. O altar nas Escrituras é símbolo de adoração e de consagração. Não edificamos um altar para nós mesmos, nem para a nossa família, mas nós edificamos um altar para adorar a Deus e para invocar o seu nome. A gente observa isso na vida de Abraão, que ele levantou pelo menos 4 altares durante o tempo da sua vida. O primeiro altar ele levantou em Siquém, em Gênesis no capítulo 12, e o versículo de número 7 diz: Siquém, deixa eu ler aqui porque a mente é falha, né? Mas eu quero ler aqui para você. Diz assim o texto da palavra de Deus: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, diz aqui a palavra de Deus. Siquém significa ombro, que é um lugar de maior força do homem. Às vezes, irmãos, acontecem situações na nossa família que nós perdemos o ânimo, que nós perdemos as forças, né? E o que fazer nessa hora? Certo? A exemplo de Abraão, nós então devemos buscar ao Senhor. E a exemplo de tantos outros homens na Bíblia, levantar o altar significa ir até ao Senhor, nos consagrar e fazer clamor. A Bíblia mostra, queridos, que Jairo teve um problema na sua família. A sua filha estava então enferma e ele foi ao encontro de Jesus e Jesus resolveu o problema de Jairo porque ele buscou ao Senhor. Nós vemos também, queridos, que Zaqueu era discriminado pelos seus contemporâneos, conterrâneos,
por ele exercer uma função de trabalho que era visto como maldita ou como um traidor da nação. E ele era impedido até mesmo de ir à sinagoga, de ir ao templo, porque era considerado um publicano. Mas Zaqueu tinha sede de Deus, ele queria realmente buscar a Deus. E eu quero dizer para você que quando as coisas ficarem difíceis, a vida de Abraão nos dá, queridos, uma direção do que nós devemos fazer. Levantar o altar da oração, levantar um clamor, recorrer a Jesus, como então fez aqui a Zaqueu, queridos. Então, a gente vê que o primeiro altar na vida de Abraão foi denominado o altar da revelação. Diz o texto: apareceu o Senhor a Abraão. Então, eu quero dizer que quando eu e você buscamos a Deus com a intenção de conhecer sua vontade, Deus vai revelar, Deus vai se revelar. E quando nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer da situação que nós estamos vivendo, eu quero dizer que nós saímos muito melhor e mais confiante, porque ele se revela não só para nos mostrar a situação, mas também para nos dar direção em como resolver a situação difícil que nós então nos encontramos. Queridos, a adoração e revelação, ela anda junto, certo? Tem muita gente que toma decisões erradas quando começa a passar por aflições, por lutas, né? Elas passam a dar ouvidos a vozes negativas na sua mente e no seu coração, as quais são: você está servindo a Deus e olha aí o que é que está acontecendo, as coisas estão mais difíceis. Aí você recebe essa palavra negativa na sua mente, fecha o seu coração, se afasta da leitura bíblica, se afasta da oração, se afasta do congregado e ir para a igreja. E aí, querido, Satanás faz a festa, porque é isso que ele quer, nos afastar de Deus. Porém, aqueles que temem ao Senhor e que confiam no Senhor, sabem que a resposta está no Senhor. Então busca a Deus, levanta o altar da adoração e recebe revelação de Deus, para que a bênção venha sobre a sua vida. Ele adora, ele busca a Deus e ali ele recebe a direção de Deus por meio realmente da sua palavra. Então, queridos, o altar, ele deve ser fruto do encontro com Deus. Nós levantamos o altar na nossa casa quando nós fazemos culto nela, quando nós temos o nosso tempo de oração como família, quando nós temos o nosso tempo de estudo da palavra como família, e quando cada membro dessa família tem a sua vida devocional de forma individual, experimentando Deus de forma muito pessoal. Então, a bênção de Deus virá sobre a vida da família que levanta realmente o altar da revelação, como Abraão levantou lá em Siquém, né? Apareceu o Senhor a Abraão, diz a palavra de Deus. Se você buscar a Deus, Deus vai se revelar a você por meio das Escrituras Sagradas, por meio de Jesus, e a sua fé vai ser acrescida, saiba disso. Em segundo lugar, queridos, o segundo altar que foi edificado na vida de Abraão, já que ele viveu entre a tenda e o altar, ou seja, a sua casa e o culto, a adoração, foi o altar em Betel, queridos. Lá no capítulo 12 ainda, e o verso 8 diz: passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou Abraão ao Senhor um altar e invocou o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor na nossa vida e também na nossa família. É interessante a gente notar que Abraão, ele edificou um altar entre Ai e Betel, e nós podemos chamá-los de altar da separação. Abraão deixou Ai
para trás e tinha Betel diante dele. Betel significava casa de Deus. Ai, seu significado era montão de ruína. O que é que a gente pode pensar com isso? Esse altar entre Ai e Betel significa, queridos, que os nossos fracassos, os nossos erros do passado, significa Ai, fica para trás, certo? Quando nós levantamos o altar do Betel, que é a casa de Deus, a Bíblia diz que Deus não lembra mais dos nossos pecados, Deus não lembra mais das nossas falhas, porque, queridos, as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Então tudo se faz novo na vida de Abraão. Ele levantou um altar em Siquém, aonde Deus se revelou para ele. Agora ele levanta um altar em Betel. Ele se compromete a adorar a Deus. Betel significa casa de Deus. O que é que nós podemos trazer para a nossa vida hoje? É a mesma coisa da vida daqueles que aceitaram a salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Alguém pode apontar e dizer: não, você antes fez isso, fez aquilo e agora diz que é santo e agora diz que é salvo, né? E outra palavra é: todo crente tem um passado. Todos nós temos um passado. E o pior, o nosso passado nem sempre é bom, mas eu quero dizer que Deus é poderoso para fazer novo. Deus é poderoso para transformar. Por isso que a Bíblia diz: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Betel significa nasci de novo. Betel significa estou livre para adorar. Betel significa fui liberto do pecado, da vida errada, das coisas que não agradam a Deus. Eu levanto esse altar na minha casa, porque agora Deus habita em mim e eu habito em Deus. Jesus Cristo diz que aqueles então que o receberam também o Espírito Santo. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo, nós somos o verdadeiro Betel. Deus habita em nós. A nossa vida passada não importa. Por isso que eu disse que a vida de Abraão, ela foi uma vida de altos e baixos no processo do crescimento da fé. A sua vida também pode estar sendo assim, um altos e baixos, mas não desista, não desanime, persevere, porque você está crescendo. Uma criança, ela não já nasce sabendo andar, não já nasce sabendo correr, não, ela passa pelo processo normal da vida, que é assentar, engatinhar, dar os primeiros passos, correr, e enquanto isso ela cai aqui, cai acolá, até se tornar firme os seus passos e chegar à estatura de um homem perfeito. Eu quero dizer que é assim também com a nossa fé. Nós precisamos entender isso. Você precisa entender isso. O que vai nos fazer crescer no processo da fé é estar levantando o altar. Abraão levantou o altar em Betel. Ele entendeu que a vida passada não havia mais condições de voltar para ele. Ele não queria mais. Agora ele estava iniciando uma nova vida. Significa montão de ruína. Aquelas coisas ruins já passaram. Deus está dizendo: eu estou trazendo coisas novas para você. Eu estou trazendo coisa nova para a tua família. Eu estou trazendo coisa nova para a tua vida. E essa coisa nova é a possibilidade de experimentar uma intimidade mais e profunda com Deus, um conhecimento, é desfrutar das revelações de Deus, dos planos que Ele tem para mim, para você, para a tua casa, para a tua família, né? Então o Betel significa isso: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, né, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Então vós orareis a mim, e eu os ouvirei, diz a palavra do Senhor. Virei e mudarei a sua sorte. Betel é a mudança de sorte
para a nossa vida, porque é no altar da adoração que nós recebemos então mais de Deus, certo? Então o que o Senhor nos ensina aqui é: não tenha um coração dividido, tenha um coração confiante totalmente em Deus, certo? Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá condições de experimentar do seu melhor. Ele diz na sua palavra, através do profeta Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. É daí que sai a expressão: o melhor de Deus ainda está por vir. Deus tem preparado coisas gloriosas para nós. Ele já enviou Jesus, e Jesus providenciou agora uma nova morada para Deus, e essa nova morada é o nosso próprio corpo, mas Ele também está preparando uma nova morada para nós, novos céus, nova terra, aonde os justos viverão para sempre, aleluia, aonde a morte não terá efeito nesse lugar, aonde o choro não terá lugar neste lugar, a alegria será plena. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos então atentar para isso, começando a levantar o altar da oração, o altar da adoração, o altar da revelação, o altar da morada de Deus, que é o nosso próprio coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, queridos, que Abraão nos ensina que a família não pode ficar dividida na adoração. Ele levou Isaque ao lugar do sacrifício. A família não pode ficar dividida no lugar da adoração. Deus, Ele faz promessa para a nossa família. Foi o próprio Paulo falando ao carcereiro que diz: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, queridos, Betel significa a consagração, que permite que Deus restaure as ruínas que está associada na sua família, que tem assolado a sua família, que afastou a sua família da presença de Deus e da casa do Senhor. Então esse é o momento que o Senhor nos convida a levantar o altar como Abraão em Betel. Significa voltar à presença de Deus, significa voltar a cultuar, voltar a congregar, voltar a buscar a presença de Deus e a se encher do Espírito Santo, queridos. Abraão desceu para o Egito, foi um erro. Ele precisou fazer o caminho de volta e Deus então o recebeu e o abençoou. Aquela experiência levou Abraão a confiar mais em Deus, a depender mais de Deus, a ponto que quando foi para separar de Ló, ele deixou Ló escolher. Ló escolheu o melhor lugar a nível de campina, de alimentos, de vegetação para os seus animais. Abraão ficou com o lugar mais difícil, mas ele sabia que o lugar mais difícil é que ele realmente viesse a estar. Se Deus estivesse com ele, esse lugar Deus o tornaria fácil. Este lugar, por mais difícil aos olhos humanos que fosse, era o lugar onde a sua casa e a sua família seria guardada e protegida. Não correria mais o risco do Egito. Ló escolheu o melhor da campina do Jordão. E nós vemos que Ló, ele quase perde toda a sua família. Ainda perdeu a sua esposa, porque o lugar que ele escolheu era um lugar arriscado demais para a sua família. O terceiro altar que nós podemos observar que foi edificado na vida de Abraão é o altar em Hebrom. No capítulo 13 e o versículo 8 diz aqui: disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. A casa está diante de ti, né? A terra, peço que a parte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, e se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos, aí conta então ali toda a história, certo? Então
a Bíblia diz que Ló escolheu para si as campinas do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se de Abraão. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas campinas do Jordão. Diz aqui a palavra do Senhor, queridos. Então, no de número 9, diz assim: depois seguiu Abrão dali, indo para o Neguebe, diz aqui a palavra do Senhor. Então Ló, ele escolheu o local humanamente perfeito para que ele pudesse então estar habitando. No versículo 18 do capítulo 13 diz: Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar no carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar, diz a palavra do Senhor. Esse altar foi erguido logo após esse período de separação que nós acabamos de falar. E Abrão, ele abre mão da escolha para depender inteiramente de Deus. Irmãos, a coisa mais importante na nossa caminhada da fé é depender inteiramente de Deus em todos os sentidos, não é? Saber que Ele é o Deus da provisão, da proteção e do cuidado. Nós que confiamos em Deus, irmãos, mantemos um equilíbrio, mantemos uma mente saudável, mantemos uma mente voltada para Deus, e isso nos leva a não estar nos envolvendo em contendas, em questões humanas que não vai dar em nada, a não estar defendendo A ou B nas questões políticas ou mundiais, queridos. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para revelar, querido, ao mundo Jesus, para revelar o propósito de Deus pelo qual nós fomos criados, que é a adoração, o serviço a Deus, aleluia, e cuidar dos nossos e da nossa família. Precisamos entender, queridos, que a nossa dependência e confiança é em Deus, porque Ele é quem coloca autoridade, tira governo, coloca governo, e nós, dependendo dEle, a gente não vai estar nos envolvendo com coisas que não edificam, que só traz problemas, e que nós muitas vezes não temos o conhecimento do fundo da verdade, das intenções, dos corações do homem, seja A ou seja B. Tenha discernimento, confia em Deus e caminhe para viver agradando, revelando e testemunhando Jesus Cristo. Tem muita gente aí sofrendo de ansiedade, por causa da insegurança, da instabilidade, do problema da causa sanitária, do problema da causa econômica, do problema da crise política. Tem muita gente aí que não conhece a Deus, está vivendo uma verdadeira guerra dentro de si, dependendo de remédios para dormir, né? Sem coragem de ir na rua, de fazer suas atividades domésticas. Tem tanta gente, irmãos, tão abalada por causa desta situação. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. É isso que Deus quer de mim e de você. Oremos pela situação do mundo, oremos pelas autoridades para que haja bom senso e consenso, mas não vamos nos meter nessa briga, certo? Deixa Deus agir. Se você está orando, cada acontecimento diário é permissão de Deus. Não deixe que isso venha te desestabilizar. Não deixe que isso venha impedir você de adorar a Deus, de servir ao Senhor, né? Não deixe que isso venha impedir você de ter paz. Não. Se a sua mente estiver firme no Senhor, a paz vai estar no teu interior. Eu sempre digo: ei, desliga um pouquinho o noticiário. Pare de ficar ouvindo tantas mensagens que manda por seus celulares. Muitas delas são fake news. Muitas delas estão levando você ao pânico. Não. Obedeça às determinações e vai caminhando com a sua mente livre, aberta. Porque
devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Essa é uma boa dica para você ter paz, queridos. Tua preocupação, tuas queixas, tuas brigas com as pessoas não vai mudar nada dessa realidade. Pelo contrário, vai impedir de você ter paz e vai impedir você de testemunhar de Jesus para as demais pessoas, não é? Então a Bíblia diz: ao homem de Deus não convém contender, certo? Então aquilo que você sabe que as pessoas não vão dar ouvido à sua opinião, para que dar? Por que eu devo dar? Só para dizer que eu tenho? Eu tenho, porém não vejo necessidade de dar, certo? Principalmente me expondo em redes sociais, aonde quando eu coloco alguma coisa, eu dou liberdade a qualquer um que está vendo lá, colocar, combater e até me ferir com palavras muitas vezes de baixo escalão e muitas vezes me julgar por aquilo que eu defendo. Isso é complicadíssimo. Então ninguém pode mudar isso nas redes sociais. Para mim, o melhor é me manter guardado disso e focado em Deus. Foque em Deus. Levante o altar da adoração. Deixa Deus realmente trabalhar, né? Porque se você pode dar sua opinião de forma pessoal, é outra coisa. Mas expor aí, você vai estar aberto a uma série de situações que vai lhe trazer tristeza, angústia e muitas vezes vai prejudicar o seu testemunho, porque às vezes você vai querer realmente dar resposta e essas respostas vai também gerar outras respostas que alguém vai querer lhe dar e aí vai trazer uma série de outros problemas. Então é melhor, a Bíblia diz, aguardar com paciência a salvação do Senhor e isso em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele levantou o altar em Hebrom. Hebrom é o lugar onde Deus reafirma a sua aliança e as promessas a Abraão. Altar edificado em Hebrom nos faz lembrar e nos faz compreender que quando nós estamos diante de Deus, muitas vezes Ele substitui para adicionar e divide para multiplicar. Somente Deus conhece o seu coração. Somente quem tem um coração confiante em Deus, queridos, pode então aguardar a bênção de Deus sobre a sua vida, certo? Lembre-se disso. Às vezes Deus adiciona, Deus substitui para adicionar, Deus então divide para multiplicar. Olha Abraão, olha Ló, certo? Deus então substituiu. Deus dividiu para multiplicar a fé de Abraão. Abraão experimentou coisas grandiosas depois do altar, da renovação da aliança, do altar em Hebrom. Renove a sua aliança para com Deus. Se você tem quebrado, renove, é tempo de renovar. É tempo de voltar para Deus e pedir perdão, de dizer: Deus, eu andei ansioso, me meti em coisas que não devia, desobedeci, não busquei tua direção e hoje eu estou envolvido nessa situação de conflitos, assim como Abraão. Minha família está vivendo uma situação difícil, está a ponto de se acabar, mas eu estou aqui no altar da adoração. Eu creio na tua transformação, na tua libertação, eu creio na restauração, eu creio que tu és Deus. E é no nome de Jesus que eu levanto o altar da adoração e da oração e peço a tua intervenção. Eu não abro mão do meu lado, da minha família, eu não abro mão da minha paz. E aí, querido, saiba, Deus vai abençoar a tua vida. Quarto e último altar na vida de Abrão foi erguido em Moriá, certo? Nós já lemos lá em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 3, quando Deus então chama Abraão e pede que ele então vá para o monte Moriá, né? E leve o seu filho para oferecer ali em sacrifício, né? Não há tempo para a gente discutir um pouco sobre isso, discorrer um pouco sobre esse tempo de Abraão entre a sua casa e Moriá.
levando o melhor dele, o seu filho, filho da promessa, filho das suas entranhas, motivo de riso para ele, né? Eu imagino o aspecto, o semblante de Abraão em cortar a lenha, em pegar o menino, em pegar o cutelo, em levar então o azeite. Eu imagino Abraão pegando os seus servos, seguindo viagem até o Monte Moriá, a luta dentro dele sem compartilhar. Eu imagino o menino Isaac pensando sobre isso. Nós vamos adorar a Deus. Meu pai é um homem de adoração, quando não imaginava que ele seria o cordeiro do sacrifício. Eu imagino, queridos, Abraão, quando então Isaac pergunta: pai, está aqui o cutelo, a lenha e o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Abraão então, com a sua fé em Deus, ele diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós podemos pensar tantas coisas na mente de Abraão naquele momento, mas o fato é que Abraão, depois de fazer tudo isso e organizar a lenha, ele pega o seu filho, amarra e coloca sobre a lenha. Isaac ali entende que ele era o sacrifício. Então, queridos, imagina Abraão e Isaac. A Bíblia diz que Abraão, ele então vai sobre o seu filho e ele levanta o cutelo para o sacrificar, mas no momento o anjo do Senhor, ele brada duas vezes: Abraão, Abraão. E a Bíblia diz que Abraão então ouve e ele diz, então o Senhor então fala a Abraão: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O verso 13 diz: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Então, erguendo os olhos, é interessante. Eu imagino que Abraão fechou os olhos quando ia descer o cutelo sobre o seu filho, porque não conseguia ver aquela cena. Mas ele foi até as últimas consequências, mostrando o quanto ele cresceu em intimidade com Deus. Quando nós crescemos em intimidade com Deus, nós vamos às últimas consequências, entregando aquilo que é de mais precioso para nós, sabendo que Deus é poderoso para nos dar o melhor. Então Deus deu o melhor para Abraão. Abraão foi aprovado no teste. Por quê? Porque ele confiou em Deus, porque ele então não negou seu próprio filho, porque ele tinha uma vida entre a tenda e o altar. É isso, queridos, que nós então vemos aqui através da vida de Abraão, queridos. Esse quarto altar é o altar da adoração, onde inclui uma entrega total. Vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus. Nós cantamos muito, né? Eis-me aqui, rendido estou, aos pés da cruz. Mas na realidade, quando a gente vai olhar para a nossa vida, nós não estamos completamente rendidos, porque a cruz exige sacrifício, e sacrifício daquilo que o nosso coração quer e que tem como algo de melhor valor. Deus, ele testa a minha e a sua fé para que a gente possa acrescer mais um degrau da nossa intimidade com ele. Será que nós passaremos nos testes que Deus realmente coloca? Deus tratou com Abraão, queridos. Nesse altar, ele coloca a parte mais íntima e preciosa dele, o seu próprio coração, que era Isaac. Então, a partir dali, Abraão ele se tornou um adorador por excelência. E isso afetou sua posição.
Deus diz: vejo que agora temes a Deus. O uso dessas coisas, queridos, foi que levou Abraão a demonstrar a sua fé no Senhor. Não negou o seu único filho. E a forma, nós vemos aqui, que nos chama a atenção. Depois de 3 dias, deixou os seus servos e foi sacrificar com Isaque. Ou seja, com a família. Nós colocamos nossa família no altar de Deus quando, em primeiro lugar, intercedemos por ela, como fez Jó. Em segundo lugar, quando nós ensinamos as sagradas letras, as escrituras, como fez Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. Eles demonstraram uma fé sem fingimento. Timóteo experimentou isso na sua própria família. Nós colocamos nossa família no altar quando nós levamos a nossa família ao Senhor, como fez o carcereiro de Paulo e Silas em Filipos. Leve a sua família para o altar de Deus. Coloque, através da oração, pedindo salvação. Coloque a sua família no altar de Deus. Isso é fundamental para alcançar a felicidade e a prosperidade que Deus tem para a sua família. No altar, Deus nos molda. O nosso caráter ele é afetado pelo caráter de Deus. E tudo que é importante e que ele seja engrandecido na nossa vida e também na nossa família. Deus quer a nossa família no altar. A cada dia que passa, Deus dá um novo toque em nossa família quando nós a colocamos no altar. Para isso, precisamos fazer tal qual Abraão. Levantar o altar da adoração, o altar da revelação, que você possa colocar a sua família no altar, colocando a sua família na dependência do Senhor. Porque se Jesus estiver na sua família, sua casa será uma casa de bênção. Amém? Deus te abençoe. Quero orar por você e pela sua casa. Senhor, nós apresentamos aqui que a vida de Abraão foi entre a tenda e o altar, significando que a família é de suma importância porque é a ideia do Senhor e o homem não é completo se não estiver em família. Mas, ó Deus, mais do que isso, a felicidade e a prosperidade de uma família depende da sua vida no cumprimento do propósito do Senhor, que é a adoração e o louvor a Ti. E nós, muitas vezes, como família, temos falhado. Mas nesta manhã, por meio desta palavra, o Senhor nos trouxe revelação. E eu quero te pedir que Tu possa visitar estas famílias, que como Abraão está no processo de crescimento de fé e às vezes vacila. Que ao vacilar eles possam lembrar da Tua misericórdia, que novas são a cada manhã, e possam então, arrependidos, confessar seus pecados e fazer o caminho de volta. Que o altar, ó Deus eterno, da dependência de Deus, leve-os a consagrar o que eles têm de melhor ao Senhor. Que o Senhor possa então, ó Pai da Glória, operar algo maravilhoso, levando a revelação da Tua vontade e a renovação da aliança por meio de Jesus na vida desta família. Repreendo o espírito de separação. Leve, ó Deus, a esta família dobrar os seus joelhos e achar resposta em Ti e solução em Ti por meio de Jesus Cristo. Eu, ó Deus, abençoo cada um em nome do Senhor Jesus Cristo,
com a disposição de todos os dias colocar a sua família no altar, pela oração e pelo ensino, bem como pelo culto oferecido a Ti, em casa e também na igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu os abençoo com a provisão de tudo aquilo que a família precisa, no nome de Jesus. No altar do sacrifício, como disse Abraão, o Senhor proverá. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Obrigado, queridos. Encerramos aqui nossa live nesta manhã de quarta-feira. E eu quero estar agradecendo a vocês que estiveram conosco, que ainda estão conosco, né? Maeline, bom dia, Deus abençoe. A você e a Paulinho, a irmã Thaís e a irmã Luizinho, seu esposo. Helenil Seabra, meu amigo, né? Companheiro aí de futebol. Deus abençoe. E também meu irmão em Cristo. Um abraço, irmão Helenilson. Irmão José Conserva e toda a sua família. Severino Araújo, o Bill, né? Lá em São Paulo. Deus abençoe, Bill, meu irmão querido, né? Da família Araújo aí, tio de Danilo. Francineide Souza, um abraço, irmã Francineide. A irmã Jane também, que Deus abençoe, né? Ela diz aqui, nossas más escolhas não afetam só a nossa vida, mas de toda a nossa casa, é verdade. Deixa eu ver aqui, Valnice Oliveira, um abraço aí para Val. A irmã Jane, a Fátima Teles, obrigado. Irmã Eugênia aqui, minha irmã, que está aqui conosco. Estamos fazendo a live aqui de Petrolina, da casa dela. A irmã Lila Chaves, um abraço, irmã Lila. E ela diz aqui, todos os dias escuta a palavra de Deus através do Senhor, pastor. Obrigado mesmo, querido. Que Deus abençoe teu coração, tua família. A irmã Silvinha, né, Severiane Tenório, nossa diaconisa. Pastor Ideval, né, tá dizendo, é forte Brasil. É para aplaudir de pé. Isso aqui já é uma palavra dele, né? Deixa eu ver aqui, Lidiana Menezes, ok? Aparecida Silva, um abraço, irmã Aparecida. Deixa eu ver mais gente aqui, a irmã Lourinha, né? Anaíde Alves, Luciene Solano, um abraço, irmã Luciene, também a Jonas, né? Deus abençoe a sua família, Jonas Solano. Deixa eu ver aqui, a irmã Nina, que está sempre conosco. Damiana também e o irmão Cássio, um abraço. Deixa eu ver, teve bastante gente hoje. Irmã Eva Vilma, Deus te abençoe. Irmã Euda e irmão Charles, né? Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Amanhã, irmã Euda e Charles estão desafiados a fazer a live novamente, viu? Irmã Eva Vilma, Francisca Damasceno, deixa eu ver aqui, tem mais 4 pessoas que estão conosco. Rízia Ribeiro, né? Thaís Lidiana Menezes, Giuseppe, deixa eu ver aqui, Denise, um abraço também. Aí a irmã Denise, Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Então, que você possa estar conosco também no nome de Jesus. Um abraço para todos vocês, também para Maria Pereira, tá bom? Deus te abençoe e agradeço as orações que tem feito por mim, pelo meu filho. Ele já se encontra hoje já em Franca, São Paulo, a viagem foi tranquila. Agora é orar para que Deus possa estabelecê-lo naquele lugar. No nome de Jesus, eu agradeço. Deus te abençoe.